Olá, está começando Conexões dessa quinta-feira, dia 27 de outubro. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros na altura dos ombros, olhos também escuros. Hoje visto uma roupa de tonalidade rosa e estou sentada aqui numa redação da TV UFG. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o Diogo Marques, integrante do Labitave. O Diogo é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos escuros e não usa barba. Muito obrigada pela sua presença, Diogo, aqui com a gente de novo. E você assiste a Conexões em diferentes plataformas. Na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, no site, no aplicativo e nas redes sociais da TV UFG. Muitas formas de você acompanhar as nossas discussões. E o tema hoje é Previdência Social. Isso porque, recentemente, foram aventadas possíveis mudanças na Previdência brasileira. Elas foram anunciadas pelo atual ministro da Economia, Paulo Guedes, e causaram muita preocupação, pois há um receio de que elas possam afetar a vida dos trabalhadores, caso sejam realmente implementadas. Só para explicar um pouquinho para vocês, a Previdência Social é um seguro social, mediante contribuição, e tem a finalidade de prover subsistência ao trabalhador em caso de perda da capacidade, por motivo de doença, acidente de trabalho, né, maternidade, reclusão, morte ou velhice. Quem administra esse sistema é o Instituto Nacional do Seguro Social. É ele quem recebe as contribuições para a manutenção do regime geral e depois é responsável pelo pagamento dos benefícios. Eu dei só uma rápida pincelada, porque quem vai explicar mesmo para a gente um pouco mais sobre esse sistema e sobre o que essas possíveis mudanças poderiam causar nele são os nossos dois convidados de hoje. E eles são o professor Tadeu Arraes, que é do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, nosso parceiro de muitos debates. Olá, professor Tadeu, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, boa tarde. E também, recebendo pela primeira vez hoje, o Henrique Dantas, que é advogado previdenciarista. Obrigada pela sua presença, Henrique. Bem-vindo a Conexões. Olá, boa tarde, muito prazer a todos. Henrique, queria começar com você. Explica para a gente, sei que seria uma explicação que demoraria o programa inteiro, mas de uma forma rápida, como funciona atualmente o sistema previdenciário. Maravilha. Camila, muito obrigado pela oportunidade da gente estar falando um pouco sobre Previdência Social aqui para a nossa audiência. Previdência Social é uma política pública. É uma forma como os nossos representantes identificaram de criar uma rede de proteção social. Uma rede de proteção em que o cidadão brasileiro, trabalhador ou seus dependentes, na condição de segurado, ele tenha, caso necessário, em algum daqueles casos previsto em lei, uma forma de proteção, como você bem disse, um substitutivo de renda, né, daquele pai, daquela mãe de família, que eventualmente, em caso de a gente fala, sinistro social, né, um seguro, naturalmente tem um caso de um risco, existe uma cadeia de proteção para isso, que são os benefícios que são pagos ao próprio trabalhador, seja ele trabalhador formal ou informal, né, na condição de contribuinte individual, ou aos seus dependentes na sua falta. É uma história bastante longa, né? A sociedade, não só brasileira, mas a gente herda uma cultura de que as sociedades criam essas redes de proteção e no Brasil, né, com a Constituição de 1988, os constituintes então decidiram criar uma rede de seguridade social, que é mais ampla, que envolve a saúde pública, que envolve a assistência social, envolve a previdência social, como esses três elementos fechando essa grande rede de proteção, seja em casos, como você bem disse, desses riscos sociais. A especificidade, né, a diferença que a gente tem na Previdência é o seu caráter contributivo. A Previdência não se confunde com a assistência na medida em que, para você ter acesso à proteção previdenciária, tem que ter um caráter de segurado. Ou, logicamente, há uma contratação e existem regras objetivas de quais são as contratações que estão cobertas as proteções naquele caso. Tá bom, Camila? Vou pedir um pouquinho mais de explicações para o professor Tadeu. Professor Tadeu, a gente, quando pensa em previdência, muitas vezes pensa só em aposentadoria, mas como disse o Henrique, são diferentes benefícios que vão cobrir diferentes beneficiários, né? E queria que o senhor também tocasse num assunto de como é financiado
esses benefícios são financiados, né? Que eles são chamados de tripartites, eu não sei se eu falei a palavra corretamente, que são financiados a partir de 3 fontes diferentes, sendo que uma delas é o próprio trabalhador, né, professor? Oi, Camila, vamos lá. Antes de qualquer coisa, Camila, qual é a função, que função a Previdência Social e a Seguridade Social adquiriu num país com as características do Brasil? Você sabe que eu gosto de brincar, nós não estamos na Finlândia, nós não estamos na Noruega, nós estamos no Brasil, um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país que a escravidão está aqui no espelho, no retrovisor nosso e na frente nossa, um país com mercado de trabalho diverso, ou seja, trabalhar com carteira assinada no Nordeste, na Zona Franca de Manaus, aqui nos Pampas, enfim, é muito diferente, é muito diferente. Então, você tem um país muito diferente. E o que ocorre nesse país muito diferente? O que nós conseguimos de avanços a partir de 88, com a redução da pobreza e a distribuição de renda, tem um vínculo fenomenal, indescritível, com a Previdência Social e com a Seguridade Social de modo mais amplo. Né? Nós passamos por um período de pandemia, e eu arrisco-me a dizer, se não é a Seguridade Social brasileira, o país teria entrado num colapso muito maior. Camila, por mês, o INSS, que vai gerir, portanto, os fundos da Previdência e da Seguridade Social, emite 37 pouco. Você está entendendo? 37 milhões de benefícios para pessoas carentes, gente do BPC que está com a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, auxílio maternidade, reclusão, enfim, um conjunto de benefícios localizados nos espaços rurais e no espaço urbano, que dão conta, o mapa da Previdência no Brasil, quando você divide, por exemplo, o total de benefícios per capita e por município, ali por pessoas, é incrível. É o maior vetor. E isso não foi só no Brasil, isso foi na Inglaterra, isso foi na Europa inteira, isso foi na Alemanha, isso foi nos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro ponto. E qual é o nosso regime aqui? Por isso que é importante a sua pergunta. Ele tem 2 características. Primeiro, que ele é um regime solidário. O que é um regime solidário? Significa que aquela juventude hoje que está nos ouvindo, em tese, ela paga a minha aposentadoria. E a minha aposentadoria, então, foi paga pelos jovens que, em tese, estão na ativa. Esse é o sistema solidário. Por isso, estritamente, a Previdência tem muita relação com o desemprego e com a formalidade, com os 2 pares. Quer dizer, um país com alto desemprego tem menos um potencial menor de contribuição e, portanto, ali. Ou um país com muito MEI tem menor ainda. Então, a primeira questão é essa, ela é solidária. E o Estado social, a social-democracia, e não o comunismo, como esses doidos ficam falando aí, que todo mundo acha que a Constituição brasileira, porque imprime uma ideia de seguridade social, de tratar dos pobres, no artigo 6º ela é comunista, o povo faz o que quer da vida, né? Entende como quer. Mas ela é liberal, porque a Previdência surge nas democracias liberais. Simples assim. Se você for pegar a Alemanha, Mas ele, então, portanto, ele é solidário. Depois ele é tripartite, que ele pressupõe, portanto, que o empregador contribui, que o Estado contribui e faça gestão, e que o próprio operário ou empregado também contribua. Então, esse foi o formato que nós escolhemos, porque foi um formato de olhar para o outro, de olhar com solidariedade. Foi um pacto que nós fizemos em 1988. Eu vou parando por aqui para dar tempo do debate. Bom, vou passando perguntas diferentes para os dois, mas claro que um pode também fazer contribuições. A gente está aqui para dialogar mesmo. Eu estou só encaminhando as questões que eu acho que são mais pertinentes. Henrique, a gente tem passado por algumas mudanças, né, nos últimos anos em relação à Previdência e sempre aventa-se novas alterações. O atual ministro da Economia tem falado em alguns momentos sobre alterações, a gente vai falar de uma mais específica, mas há sempre uma ideia de que a Previdência seria deficitária. Queria que você falasse sobre isso. Isso é real? Essas mudanças, elas são importantes? Em que medida elas são importantes? As recentes alterações, você considera positivas para o trabalhador, para o sistema previdenciário? Excelente, Camila. Esse assunto ele precisa ser enfrentado sem paixão, sem um lado passional,
mas a gente precisa entender que a previdência social ela é uma política de Estado, não é uma política de governo. Como o professor Tadeu bem disse, ela é um pacto intergeracional, ou seja, a geração dos que estão aposentados hoje é mantida pela geração dos que trabalham e de que contribuem direta ou indiretamente para esse caixa hoje. E enfrentar esses desafios são necessários. Às vezes são acertados as decisões tomadas, muitas vezes não, mas precisam ser enfrentados. Por isso que é tão necessário esse programa de hoje. E a gente precisa entender que atualmente existe uma discussão, algumas propostas por esse atual governo, mas as reformas previdenciárias elas vêm acontecendo em sequência, governo após governo, não por desejo dos próprios governantes, dos chefes dos executivos, mas por uma necessidade de adequação das contas públicas do país como um todo, em razão, principalmente, de uma mudança demográfica, professor Tadeu, que é inegável. Né? A pirâmide demográfica hoje do Brasil não é a mesma pirâmide demográfica que tínhamos há 20, 30 anos atrás. E essa tendência, com essa alteração do número de novos nascimentos comparados com gerações anteriores, afeta diretamente no custeio desse grande sistema, que é o sistema de pagamento de benefícios dessa rede de proteção. Então, de fato, não tem como a gente não enfrentar essa questão. Qual é o caminho mais seguro e mais correto de ser enfrentado isso? Por meio de estudos técnicos com embasamento científico do que está acontecendo. Então, nesse sentido, muitas vezes o parlamento brasileiro toma decisões em contextos que não têm embasamento de números, mas simplesmente uma questão de uma necessidade, por exemplo, de diminuir uma despesa com a Seguridade Social para que, por meio, por exemplo, tirando da Previdência, para a concessão de alguns benefícios assistenciais que podem surtir um efeito no curto prazo, politicamente, por exemplo, mais vantajoso. E esse é o desafio. Né? Eu acredito que existem instituições muito fortes hoje no Brasil, Camila, que exercem uma função de números, de embasar os nossos representantes no Congresso Nacional com qual é a realidade hoje da Seguridade Social, qual é a realidade hoje da Previdência Social. De fato, a questão trazida do déficit, que é muito importante hoje, a Previdência Social, ela lucra ou ela perde com o número de pagamentos? Essa pirâmide do déficit, ela já foi constatada de que, recentemente, houve uma alteração. Até 2018, a pirâmide financeira da Previdência Social ela era superavitária, e com essas sucessivas crises financeiras que o país enfrentou, né, no contexto macroeconômico, nesses últimos 15 anos, certamente, com os elevados números de desemprego e informalidade que foram sendo provocados em consequência disso, a Previdência Social teve uma grande defasagem no seu custeio e, em consequência, o número de benefícios não parou de aumentar. A pandemia veio ainda mais para avolumar os pedidos do INSS e hoje, sim, de fato, da forma como nós estamos, a Previdência ela está numa fase deficitária. Existem desafios que precisam ser enfrentados de forma séria e profissional pelos nossos representantes, Camila. E eu acho que esse é o grande desafio. Nós acabamos de ter uma nova legislatura eleita, né, uma nova composição do Congresso eleita. Até que ponto esses representantes estão dispostos a entender o sistema e não enxergar a Previdência somente como uma despesa, mas como algo que garante, como o professor bem trouxe, políticas de distribuição de renda, políticas de redução da desigualdade, como que a receita previdenciária, principalmente nos pequenos municípios, né, nos pequenos comércios, nas regiões, vamos dizer assim, de periferia das nossas grandes cidades, são movimentadas pela renda dos aposentados, principalmente em cidades também rurais. Vou interromper para passar a palavra para o professor Tadeu, para daqui a pouco a gente chegar nessa última possibilidade de mudança, né, que eu acho que é a que tem assustado mais nos últimos dias. Professor Tadeu, suas considerações sobre essa pergunta que eu fiz, da Previdência ser ou não deficitária, das recentes alterações, né, e constantes alterações, como destacou o Henrique, no nosso sistema previdenciário. Olha, nós temos assim, uma questão que é objetiva. Se você for pegar hoje o déficit da Previdência entre contribuinte e benefício, se você não considerar COFINS ou outras contribuições paralelas, ela tem déficit. Tranquilo. Só que essa não é a questão ao meu juízo. Ao meu juízo é você olhar uma série histórica. Se você for pegar 2005, 6, 7, 8, para chegar, a Previdência foi hiper superavitária, mesmo sem a reforma. Tanto é verdade que os governos inventaram um negócio chamado desvinculação de receita da União.
onde ele podia pegar o dinheiro, então ele tinha um dinheiro lá, ele pegava para outro tipo de despesa. Então, aqui são duas questões. Nós temos um momento conjuntural da Previdência, ela é reformada, ela penaliza. Essa é uma questão, ela penaliza o trabalhador. Eu não tenho dúvida disso. Nós temos estudos sobre isso, impacto na economia, um monte de coisa. Mas aí, nós também temos que fazer duas, assim, bifurcar o argumento. Uma é entender o regime geral, e outro é entender os regimes próprios. O governo olha e critica o regime próprio, mas focam as reformas no regime geral, que é no INSS, deixando o Legislativo, o próprio Executivo Federal, uma série de outros. Então, Professor, só para a gente esclarecer para o nosso público, regime geral, os trabalhadores vinculados à CLT, quem paga MEI. Regime próprio, os funcionários públicos, né? Municipais, estaduais ou federais. Atentando para o fato que, no Brasil, mais de 3.500 municípios fizeram adesão para o regime geral, atentando para isso, porque eram deficitários. Então, essa é a primeira questão. Por quê? Para a gente localizar historicamente isso, porque senão a gente começa a imaginar que se a solução é estender, dilatar o tempo, veja, 40 anos hoje, contribuir 40 anos em um país que tem recorde de desemprego, num país que, pela primeira vez, agora nos últimos anos, nós temos mais desempregados informais do que ativos, e se você exclui funcionalismo público, você vai ver a tragédia que é muito complicado. Então, essa é basicamente o primeiro argumento. Qual é o argumento do governo sempre para focar na Previdência? Inclusive, por um motivo relativamente simples. O orçamento do Brasil, executado até o mês passado, Camilo, foi de 3,43 trilhões. Isso é muito dinheiro. É dinheiro que dá para colocar, né, em malas lá. Enfim, 3,43. 40,3% é da nova Previdência. Então, isso é claro que quando o governo olha o bolo, o que ele dirá? Se o PIB não cresce, porque nominalmente o benefício poderia permanecer o mesmo, o que eu faço, Camilo? Eu retiro de onde eu tenho despesa. Eu não retiro dos juros, porque a PEC 95 autorizou o governo a gastar com juros, ele só suprime investimento social, é uma loucura, isso só existe, eu acho que é só aqui no Brasil e no universo do Star Wars, é só assim que existe, porque a PEC 95 fez isso, e aí ele tem 40,4% na nova Previdência e os outros 10% no regime geral. Não, desculpa, no regime específico, no regime próprio. Então, o governo quer tirar da Previdência. É por isso que a estratégia do governo primeiro, arroxo salarial, depois, já que o salário está deteriorado, eu desvinculo o salário do aumento dos benefícios, porque ele economiza. O problema não é o empresário aqui, o dono da padaria, o dono da ferragista, não. Mas o problema é basicamente dessas contas. O professor, acho que o Henrique está correto, a gente tem que aprender a olhar a Previdência a partir da conta pública. A partir da conta pública. E olhar o seguinte, o que ela pesa? Mas a culpa hoje é de quem? Será que é da dona Maria, do seu Joaquim, do trabalhador rural, né, que em média ganha menos que o salário mínimo? É uma loucura. Se você pega os dados do INSS, o trabalhador rural ganha menos que o salário mínimo, muito embora seja o piso. É incrível. Se você pega as planilhas do INSS lá por município, você vai ver. Mas então, de quem é a culpa? Mas temos um problema. E é um problema muito grave, Henrique, que você usou uma palavra que eu gosto muito, que é o compromisso intergeracional. É o compromisso de solidariedade, de olhar para os pobres, de olhar para os velhos, de olhar para os inválidos, de olhar para a mãe que tem um filho com microcefalia e que o canalha do marido abandonou, então, portanto, ela tem um BPC. Professor, né? Vou ter que... Isso. E aí eu passo para o Henrique. Vou ter que interromper, porque senão a gente não chega nessa questão que acredito que vai ser a última, porque o debate está muito bom, a gente poderia ficar mais tempo aqui. Conexões deveria ter 1 hora hoje só de debate, mas infelizmente não dá. Henrique, vamos falar dessa possibilidade de mudança que inicialmente foi veiculada numa fala do atual ministro Paulo Guedes, mas depois voltaram atrás, houve um desmentido, mas pensando na possibilidade dessa alteração, caso esse ministro se mantenha, né, no próximo governo, ou mesmo depois do segundo turno das eleições. A ideia seria desvincular o aumento
das pensões, né, dos benefícios da Previdência do salário mínimo. O que isso representaria, né, para os nossos trabalhadores? O que isso geraria na nossa sociedade em relação, assim, na sua visão, né, Henrique? Então, Camila, isso é muito importante. A gente está numa fase crucial de uma eleição que se aproxima. Nós não estamos aqui para tomar lado em razão das propostas do candidato A ou B, mas a gente está em defesa, claramente, da Previdência Social como uma política pública que garante acesso e dignidade para milhões e milhões de brasileiros. São 35 milhões de benefícios, 36 milhões de benefícios ativos. Cada benefício alcança quantas pessoas? Quantos casais? Quantas famílias com crianças? Então, é um benefício que tem um efeito enorme, magnífico de distribuir cidadania e justiça social. Diante disso, as propostas que nós temos hoje na mesa são opostas, são diametralmente opostas ao ponto que o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, ele aventou essa possibilidade de desvincular o reajuste dos benefícios do que é o reajuste hoje, já presente com base em lei, inclusive, para que houvesse com o tempo, uma defasagem. Na prática, é isso que vai acontecer. Hoje, os benefícios funcionam da seguinte forma, esse reajuste. Então, existe um piso, que é o piso de salário mínimo. O salário mínimo, ele vem sendo, nos últimos anos, vamos colocar aí uma amostragem de 20 anos, eles vêm sendo reajustados acima, na média, acima da inflação. A questão é que as aposentadorias, benefícios e pensões, elas não seguem o mesmo reajuste do salário mínimo. Eles seguem o reajuste do INPC, conforme está na lei de benefícios, no artigo 41A. Então, o salário mínimo ele aumenta num ritmo e as aposentadorias aumentam num ritmo mais lento. É por isso que a gente ouve falar, Camila, da pessoa, poxa, mas eu me aposentei ganhando 5 salários mínimos, hoje eu ganho equivalente a 3. Por quê? Diminuiu o valor? Não é isso. O que aconteceu foi que, de fato, houve uma diferença, né, entre o piso e o que a pessoa, de fato, recebe. Eu acredito, Camila, que essa questão ela é muito importante porque, no fim, o que nós estamos falando aqui é do poder de compra, do poder de aquisição, de compra de qualidade de vida do cidadão, que geralmente é o cidadão de baixa renda. E esse é um ponto, professor Tadeu, que é muito caro aqui. 90% dos benefícios pagos pelo INSS, regime geral, são entre 1 e 2 salários mínimos. 50% de salário mínimo, 40% de benefícios entre 1 e 2 salários mínimos. Então, existem privilégios na Previdência Social? Sim, principalmente no regime próprio dos servidores públicos ainda, que estão sendo reajustados desde 2019, desde 2003, vamos ser justos, no primeiro governo do Lula já houve uma forte reforma nesse sentido, mas ainda são feitas essas reformas de governo em governo, porém, o INSS, Camila, a gente está falando geralmente de benefícios nessa ordem de 1 a 2 salários mínimos em 90% dos casos. Então, o que a gente está falando na prática, com essa proposta, seria de cada vez mais defasar o poder de compra da brasileira e do brasileiro que está nos assistindo. Professor Tadeu, vou deixar a sua análise para o final. Eu serei bem rápido. O professor colocou o correto. Eu acho que a geografia ajuda a gente a explicar. Eu iniciei falando que o Brasil não é a Groenlândia, não é a Dinamarca, não. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O que isso significa? Isso significa que o IPCA, os índices inflacionários, que são médias, incidem de forma diferente em cada região. Por exemplo, há uma variação da cesta básica entre Aracaju e São Paulo enorme, do custo da cesta básica. E a inflação de alimentos, né? Que a inflação vai pegar o quê? Vai pegar tudo isso aqui, mas ela tem lá os alimentos, que é o que pesa mais para as classes e para as camadas mais pobres. E a inflação de alimentos é maior. A inflação de transporte, a inflação disso. Isso tudo incide para a camada mais pobre. E quando eu deixo de reajustar salário mínimo, depois eu deixo de esse salário mínimo sem reajuste está vinculado aos benefícios previdenciários, é de uma covardia. É assim, eu não gosto muito do termo necropolítica, mas se eu gostasse, eu usaria esse termo. Porque ele é de uma canalice, ele é de uma covardia. E olha, quem está falando é alguém que não faz parte desse, já fiz parte do INSS, faz parte do regime próprio e concordo. Regime próprio, os regimes próprios, principalmente ligados ao judiciário, aos militares, e até ao executivo, tem que ser repensado. Agora, eu não posso pegar uma mãe que é arrimo de família, no Nordeste goiano, no Vale do Ribeira, em qualquer outro lugar, e retirar isso dela. Eu não posso, isso é uma chantagem, isso é rasgar a Constituição de 88, é rasgar um pacto geracional e é
e é criar a fome, é fomentar a desigualdade e tudo mais. E se isso tem cara, Camila, eu vou pedir perdão para você, e se isso tem cara, e o governo que apresenta esse tipo de proposta não merece a confiança do povo brasileiro e do aposentado brasileiro. Basicamente, é isso. Independente do que ocorra, nós vamos lutar por uma previdência justa e uma previdência que contribui com a manutenção desse pacto geracional, porque o Brasil está mudando muito e precisa mudar para melhor, Camila, e não retroceder. Eu agradeço o Henrique, foi um prazer, Henrique, muito didático, certamente deve voltar aí a fazer parte da rede de vocês, e boa sorte até domingo. Muito obrigada, professor Tadeu, é sempre bom contar com um professor aqui. Estava com saudade já, professor, fazia tempo que a gente não conversava. Sim, muito bom, viu? Limites. Muito obrigada, Henrique. Prazer contar com a sua presença aqui pela primeira vez. Espero que você volte para falar sobre outros assuntos, que a gente vai claramente continuar discutindo sobre previdência e assuntos relacionados a isso em outros momentos do Conexões. Muito obrigada. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade, professor Tadeu, uma enorme satisfação te conhecer. E é isso, a Previdência Social é um patrimônio do povo brasileiro. Vamos lutar, independente de qual seja a composição política, para que ela seja fortalecida, para que as desigualdades dentro da Previdência sejam, de fato, acabadas, para que a gente consiga, de fato, prosseguir construindo cidadania através da política, e a Previdência Social ela está aí justamente para contribuir nesse sentido. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, não sai daí não, porque daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre política, também sobre saúde e cultura. Conexões vai para um rápido intervalo e volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele é um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos e usa uma barba cheia. Muito obrigada pela sua presença, professor Diego. Para começar o nosso bloco, eu tenho duas informações, uma sobre política e outra sobre saúde. 103 novos representantes eleitos nestas eleições, para atuar a partir do ano que vem, nas assembleias e no Congresso Nacional, vieram das Forças de Segurança e das Forças Armadas. Isso é o que aponta um levantamento do Instituto Sou da Paz. Esse grupo de parlamentares, das Forças de Segurança e das Forças Armadas, faz parte de um grupo conhecido popularmente como Bancada da Bala. De acordo com o Sou da Paz, 57 deputados estaduais, sendo um deles distrital, 44 deputados federais e 2 senadores são ou já foram policiais civis, militares, federais ou bombeiros e integrantes do Exército. Bom, para fazer esse levantamento, o Instituto considerou as profissões que os candidatos informaram atualmente ao Tribunal Superior Eleitoral, mas também procuraram saber quais os empregos que eles tiveram no passado. Para isso, checaram o que cada um dos candidatos já fez antes de se eleger. Bom, alguns desses parlamentares são conhecidos por defender pautas como a flexibilização de leis para armar a população, para permitir a compra de mais armas e munições pelos CACs, e a ser usada pelo grupo chamado de colecionadores, atiradores e caçadores. Além disso, muitos parlamentares que formam esse grupo também propõem endurecimento e redução da maioridade penal, excludente de licitude para policiais envolvidos em ocorrências, e por isso é provável que o aumento do número de parlamentares vindos das forças de segurança e das forças armadas aumente aí e fortaleça a aprovação de pautas de costumes. É o que a gente vai acompanhar a partir da próxima legislatura. Falando sobre saúde agora, o Brasil registrou a 8ª morte por varíola dos macacos. Essa morte foi registrada na cidade de Divinópolis, Minas Gerais, segundo o Ministério da Saúde. Com essa 8ª morte, o Brasil passa a ser o país com maior número de óbitos de pessoas por essa doença em todo o mundo. A vítima mais recente, na cidade de Divinópolis,
é uma pessoa de 33 anos que já tinha comorbidade. Ela estava internada na capital mineira, Belo Horizonte, e morreu no último sábado. Até o momento, foram registradas 3 mortes em Minas Gerais, 2 em São Paulo e 3 mortes no Rio de Janeiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre a varíola dos macacos, a gente tem um programa muito interessante sobre tratamento, prevenção, sintomas. Só procurar no canal da TV UFG no YouTube, que você encontra. O dele é varíola dos macacos mesmo. Muito boa discussão para quem quer se prevenir, né, e saber um pouco mais sobre essa doença. Bom, e agora a gente vai falar sobre um assunto bem mais positivo, para a gente finalizar esse bloco de uma forma mais alegre, falando de esporte, também de acessibilidade, né? Vou conversar com uma pessoa que é idealizadora de um projeto social de Anápolis, que prepara alunos para as competições de artes marciais. E prepara alunos que podem pagar por essas aulas e também alunos que não podem arcar com um curso, né, de artes marciais. Então, vou apresentar o meu entrevistado de agora, que vai contar um pouco mais sobre esse projeto, que é o Sensei Yurganis Rodrigues. Falei certinho o seu nome, espero não ter errado. Um prazer receber você aqui para falar um pouco sobre esse projeto e parabéns pela iniciativa, viu? Oi, Camila. Boa tarde, muitíssimo obrigado. Agradeço também a toda a equipe, né, do Conexões. Só uma pequena correção, você me desculpa. Na realidade, o projeto é de Goiânia, né? Sou da região norte de Goiânia e referente a Anápolis, o que ocorreu foi o Campeonato Brasileiro, né, de 2022, que foi sediado em Anápolis, né? Onde eu... Então, desculpa o meu erro, vou até corrigir então. Projeto social da cidade de Goiânia, que prepara alunos para as competições de artes marciais. Yurganis, queria que você, antes da nossa entrevista, fizesse a sua descrição física para o nosso público cego, de baixa visão. É até bom que o nosso público cego de baixa visão vai poder saber como é que você está vestido hoje, que representa muito do assunto que a gente vai falar, né? Sim, eu sou alto, magro, me considero negro, né, com muito orgulho, e estou vestido com um uniforme comumente chamado de kimono, né, que na arte marcial é o dogi. É uma roupa branca, folgada, né, que dá a possibilidade de executar diversos movimentos físicos, né? E tem uma medalha aí no seu peito, né? Conta um pouco dessa medalha. Foi uma das que vocês ganharam nesse campeonato que você citou, né? Que foi realizado na cidade de Anápolis, foi agora nos últimos dias, né? O Campeonato Brasileiro de Karatê. Sei que vocês trouxeram várias medalhas para Goiânia, né? Conta um pouco mais. Essa medalha, ela, por trás dela tem uma história muito bonita, né? Uma história de mãos unidas, de pessoas que nos estenderam a mão, né? Por exemplo, em primeiro lugar, eu já aproveito a oportunidade para ressaltar uma belíssima organização chamada FGKI, Federação Goiana de Karatê Interestilos, né? Que tem o nosso queridíssimo presidente Adão, que é uma pessoa que estendeu a mão, não só para mim, né? Para toda a minha equipe, abriu as portas e possibilitou que nós, nesse último evento, levássemos 9 pessoas. Aliás, eu levei 8 pessoas, né, 9 comigo, que também fui campeão brasileiro na minha categoria, e ofereço essa medalha para a FGKI, ofereço essa medalha para o pessoal da minha região, região norte de Goiânia, né, Itatiaia, Nossa Morada, que é o meu setor, né, e os setores adjacentes, né. Então, essa é a medalha de campeão brasileiro 2022. Setores aqui pertinho do campus Samambaia, onde funciona a TV UFG. E queria que você contasse um pouco mais, Yurganis, eu estou me esforçando para não errar seu nome. Queria que você contasse um pouco mais para a gente como é que você teve a ideia de criar esse projeto. Logicamente, a gente precisa apresentar o projeto primeiro, né? Então, apresenta esse projeto para a gente e fala como que surgiu essa ideia de auxiliar tantas crianças, adolescentes que querem, né, aprender as artes marciais, que querem participar dos campeonatos. Eu estou nessa trajetória já há quase 3 décadas, né? No dia 25 de março do próximo ano,
eu vou comemorar meu aniversário de 30 anos de karatê. E eu já dou aula há muitos anos, né, desde a juventude, e eu venho de projeto, né, onde eu fui criado, era um projeto de bastante acessibilidade, e eu aprendi dessa forma. E aqui a gente cobra uma taxinha para quem pode pagar, mas a partir do dia 1º, inclusive, eu estou abrindo as portas da casa mais uma vez, agora para crianças de 5 a 12 anos, com taxa zero, né? É uma iniciativa que eu tive porque eu acho muito injusto somente eu sentir a emoção que eu senti ao subir ao pódio, né? Eu senti a adrenalina dos treinos, senti o afeto, o calor dos amigos, dos companheiros de treino. Eu acredito que essas crianças que estão em fase de formação, elas precisam disso. É importantíssimo para elas, né? Então, eu abro as portas da minha casa para que essas pessoas tenham acesso a esse universo das artes marciais. Então, conta pra gente o que as pessoas têm que fazer. Pais, mães, responsáveis, ou mesmo um adolescente que estiver vendo a gente aí, tem interesse em começar a aprender, ou aprender um pouco mais de artes marciais, né? Quem já sabe, mora em setores aqui perto, como chegar na sua casa, como fazer para se inscrever, precisa passar por algum processo seletivo, tem que comprovar renda. Explica para a gente. Não, o caso é a inscrição pelo telefone, né? No primeiro momento, o primeiro contato vai ser via WhatsApp, e aí, a partir disso, eu passo o endereço, passo minha localização, e não vai ter essa distinção, não. Vai ser para todos que atingirem essa faixa etária. Você quer passar para a gente o seu número, então? Você acha que quem tiver interesse já pode entrar em contato, quem assistir a gente? Por favor. Eu estou no 62, né? 99166-7415. Repete para a gente, só para que quem está escutando possa ter certeza. 99166-7415. Ok. Vou até pedir para se o Carlos, não sei se vai conseguir, mas também colocar na tela. Aí pode colocar, Carlos, na hora que você conseguir, que as pessoas que estiverem assistindo a gente vão poder conferir o número aqui embaixo. Só repetindo então, 62 99166 7415. Para quem quiser participar desse projeto, são crianças de até 12 anos, de 5 a 12 anos, é isso mesmo, Sensei? É isso mesmo. Bom, e como é que é abrir a sua casa para receber essas crianças? Ter o seu espaço, né, de vivência, de lazer, de descanso aberto para receber essas crianças e adolescentes? Eu fui criado numa casa muito movimentada, né? A vida toda, meus pais sempre recebiam as crianças, os vizinhos, né? E eu me criei nessa cultura. E com o karatê, isso consolidou ainda mais, né? Porque as crianças se sentem atraídas pela luta, é bonito, né? É algo prazeroso e é aquele negócio, dá oportunidade a outras pessoas, né? Bacana. E já sei que vocês estão em preparação para um próximo campeonato, né? O Campeonato Goiano de Karatê, que vai ser realizado 26 e 27 de novembro, mês que vem. Como é que estão as aulas, as preparações? Vocês esperam trazer ainda mais medalhas do que na última competição? A intenção é sempre essa, né? Nos superar, porque a arte marcial é uma arte de superação e meu pessoal está muito empolgado, muito entusiasmado. Nós treinamos muito para depois oferecer esse resultado para a nossa população, né? As pessoas que torcem por nós. Bom, e a gente do Conexões já está torcendo por vocês, viu, Sensei? Um ótimo campeonato, boa sorte e parabéns pelo projeto. Eu espero que mais crianças possam passar, mais crianças e adolescentes, né, possam passar pelo projeto, aprender com o esporte, aprender com a sua história, a sua trajetória. É muito bonito saber que você abre a sua casa para um projeto tão bacana desse. Muito obrigada também por ter aceitado o nosso convite para participar do Conexões. Eu que agradeço muito. Eu posso fazer umas considerações?
Claro que pode, tá aberto. E vou até pedir para o Carlos deixar o telefone aqui na tela enquanto você fala, que é para quem ainda não anotou o número poder conversar com você e saber um pouco mais sobre o projeto. Primeiramente, eu quero agradecer você e toda a equipe do Conexões. Quero agradecer e mandar um forte abraço para o meu amigo Pedro Cruz, que é uma pessoa que está sempre me ajudando, né? Uma pessoa muito amiga. Um abraço também especial para o meu amigo Jurandir Luz, né? Que é do esporte também, uma pessoa maravilhosa. E agradecer a minha família, né? Minha esposa e meus filhos, que são minha base. Minha equipe também, que está sempre comigo, o pessoal do Dojo Okinawa Kan. Muito obrigada. O nome, então, como é que é? Repete para a gente. Dojo Okinawa Kan. Qual que é o bairro, de novo? Residencial Nossa Morada. Residencial Nossa Morada. Então, tá certo, o Dojo, Residencial Nova Morada, e o telefone está aqui. Se você quiser entrar em contato para saber um pouco mais, né, quem sabe seu filho, filha, ou alguém aí da sua família que tenha vontade de aprender um pouco mais, possa ser atendido pelo projeto. Muito obrigada, Sensei, novamente, e eu peço para você que está aí acompanhando a gente, não nos abandonar, porque daqui a pouco a gente dá algumas dicas sobre eventos culturais que estão acontecendo aqui em Goiânia. Não sai daí não, Conexões volta rapidinho. Esse é o último bloco do Conexões dessa quinta-feira, 27 de outubro. Conto novamente com a presença do Diogo Marques, integrante do Labitave, para fazer a interpretação para Libras. Nesse bloco, você sabe, tem várias dicas culturais para o seu final de semana, né? Para sua quinta, sexta e também para o sábado e domingo. Mas antes disso, eu quero só te lembrar como participar do Conexões, mandando sugestões de pauta, críticas, elogios, comentários, o que você quiser. Você pode fazer isso de várias formas diferentes. Pelos nossos perfis nas redes sociais, né, os perfis da TV UFG, no Facebook, Twitter, Instagram, só procurar as mensagens diretas, né, e enviar o seu comentário para a gente. Também no canal do YouTube, onde a transmissão ocorre, você pode conversar com a gente pelos comentários, né, pela caixinha de comentários da transmissão do Conexões. Além disso, a gente tem um WhatsApp, que eu vou passar para você agora. 62991811406. 62991811406. Aparecendo aqui embaixo na tela, se você quiser tirar uma foto também. Bom, então, bora falar sobre cultura? Fim de semana está chegando, então vou te contar o que você pode fazer de forma muito acessível e várias opções gratuitas também para você que quer aproveitar sem gastar dinheiro. Bom, a Escola do Futuro em Artes Basileu França está sediando a exposição Dual, do moderno ao contemporâneo, dos alunos de formação inicial e continuada de artes visuais. A mostra vai até o dia 1º de novembro e conta com trabalhos de 24 estudantes que se inspiraram na Semana de Arte Moderna, que ocorreu em 1922 no Brasil. Eles também pegam como referências outras obras e outros artistas da arte contemporânea mundial. A visitação à Galeria de Artes Basileu França é gratuita, mas é preciso fazer um agendamento pelo e-mail artesvisuaisbasileufranca@gmail.com. artesvisuaisbasileufranca@gmail.com. A galeria fica na Avenida Universitária, no setor universitário. E hoje, a partir das 7 horas da noite, o Centro Cultural Otto Marques cedia o Seminário Bienal do Sertão de Artes Visuais. O evento é gratuito e voltado a artistas, estudantes, pesquisadores, professores e, claro, aos amantes da arte. Essa é a 5ª edição do Seminário Bienal do Sertão de Artes Visuais. E o tema dessa vez é Oceano Móvel. As atividades desse seminário têm como foco a valorização de intercâmbios e pesquisas a partir da região do sertão brasileiro, que nós aqui fazemos parte, né? Goiás, no nosso Cerrado, e outras regiões aí também sertanejas vão estar nesse diálogo do seminário realizado hoje lá no Otto Marques, a partir das 7 da noite, daqui a pouquinho então. Bom, e amanhã o Teatro Goiânia recebe o espetáculo Começaria Tudo Outra Vez.
em 2 apresentações gratuitas. A primeira às 4 horas da tarde e a outra às 8 horas da noite. Esse espetáculo é realizado, é encenado pelo Giro 8, Companhia de Dança. E ele trata das várias faces do amor, desde a antiguidade até a época contemporânea. O espetáculo é estruturado com canções e poesias interpretadas pela cantora brasileira Maria Bethânia. O espetáculo integra o 18º Goiânia em Cena, festival que reúne 35 atrações culturais, como espetáculos de teatro, dança e circo, oficinas, debates e homenagens a artistas goianos. Festival que voltou a ser realizado presencialmente nesse ano, né, depois de ter que parar as apresentações presenciais por conta da pandemia de Covid-19. Então, se você estiver interessado em saber um pouco mais, né, dessas atrações, que são todas gratuitas e realizadas em teatros, parques, praças e até em terminais de ônibus aqui da capital, você pode acessar o perfil do festival no Instagram, @Festival Goiânia em Cena, tudo junto, @Festival Goiânia em Cena. Entra lá no Instagram e confere a programação, os locais, horários, uma boa chance de você conferir cultura goiana e do Brasil de forma gratuita e acessível. E assim eu me despeço do Conexões de hoje. Espero que você continue acompanhando a programação da TV UFG, que nos assista na próxima quinta-feira, às 4h30 da tarde. E claro que tenha um bom fim de tarde. Muito obrigada pela companhia e até mais.